Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui no nosso programa Vida e Energia. Como eu já tinha falado, a gente vai trazer neste ano assuntos diferentes, mas dentro da área que eu sempre trabalhei, que é vida e energia. Como eu sempre falo, eu sou terapeuta holística, né? Trabalho com coach também do bem-estar. E hoje a gente trouxe dentro da área de vida, que tem tudo a ver com o nosso programa, uma pessoa muito especial, que é a Richelle. A Richelle, ela é psicóloga e ela vai falar umas coisas maravilhosas dentro dessa área de emagrecimento, dentro da área de... Como é que é? Bom, te apresenta, me fala direitinho, tudo direitinho, eu quero saber tudo, porque a Richelle é uma pessoa muito especial e é por isso que ela está aqui hoje, falando dentro dessa área comportamental, né? Que várias perguntas eu vou fazer para ela. Mas te apresenta, Rich, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a psicóloga Richelle Scheider, então, e eu sou especialista na área de terapia cognitivo-comportamental, que, resumidamente, é uma terapia mais breve, né? Ela é mais focada naquela queixa do paciente, naquela demanda que o paciente traz. Então, ele quer resolver isso, a gente vai trabalhar focado nisso. Por isso que tende a ser uma terapia mais breve. Claro que a gente pode alongar e trabalhar várias partes da vida da pessoa, né? Porque a gente sabe que a pessoa não é uma coisa só. Então, a gente pode fazer focado naquilo que a pessoa quer, assim como a gente pode pegar vários âmbitos da vida da pessoa. E também trabalho com a parte de transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica, parte de emagrecimento, são as áreas onde eu mais trabalho, né? As demandas que eu mais trabalho. Ansiedade, autoestima, depressão também são demandas que aparecem muito e que também podem ser trabalhadas dentro da terapia cognitivo-comportamental. Olha que interessante, né? Quem que não quer perder aqueles quilinhos, aquelas gordurinhas localizadas, né? Eu, como coach, trabalho muito nessa área. Só que a gente conversou antes, né? Aonde que uma pessoa, e agora falando já na área de emagrecimento, vou aproveitar ela, né? Uma pessoa que vem, ela sabe que vê tudo na internet, né? Eu preciso não comer carboidrato, não comer carboidrato ruim, porque carboidrato tem carboidratos saudáveis, né? Mas a pessoa sabe que não pode comer carboidratos ruins, não comer gorduras ruins, tudo isso a gente já sabe. Mas por que a pessoa se sabota? Não é só paladar, a gente entende que é isso. Explica um pouquinho aonde que entra a tua área daí, Rich. Tá. Eu trabalho muito em cooperação com nutricionistas e até educadores físicos, academias, exatamente porque os pacientes vêm falando, eu sei o que eu tenho que fazer, mas por algum motivo não vai, eu não consigo colocar isso em prática, né? Então, aqui na psicoterapia, né, a gente vai estar trabalhando os motivos pelos quais o paciente não consegue deslanchar ou muitas vezes emagreceu, mas acaba engordando de novo, né? Às vezes mais do que o peso que ele tinha anteriormente. Então, a gente vai estar trabalhando questões comportamentais, né, do porquê que isso acontece, às vezes questões de organização mesmo, né, essas questões mais básicas, né, que às vezes o paciente não consegue por algum motivo, mas também a gente vai estar trabalhando questões emocionais, né, muitas vezes tem uma questão de cultura familiar que é difícil, que o paciente não consegue se desvincular daquilo para conseguir deslanchar, questões emocionais de autossabotagem mesmo, comer emocional, né, aquela coisa de tô feliz, vou comer, tô triste, vou comer, tô com raiva, vou comer. Já vou pegar um gancho, quero saber, e não vai fugir de mim, hein? Psicóloga Rich, por que as pessoas comem com os olhos? Por quê? Bom, dentro da psique, vamos falar isso. O comer com os olhos, ele é muito atrativo. A gente sabe que tudo que é bonito chama atenção, né? E muitas vezes tem aquela questão da autossabotagem mesmo, de o que eu não posso parece que chama mais atenção, também tem isso, né? Então, os nutricionistas hoje, eles trabalham muito com essa parte visual também, porque eles entendem isso. Então, uma comida bonita tem muito mais chance de atrair as pessoas, né? Claro que ela precisa também estar gostosa, mas a gente sabe que os olhos são a primeira coisa, né? Quando tu vai num mercado ou numa padaria, o que tu enxerga primeiro? Aquilo que tá bonito, aquilo que tá colorido, aquilo que evidencia de alguma forma, né? Então, tudo isso também é trabalhado dentro da própria terapia, né?
Olha que interessante. Agora uma outra pergunta. A pessoa, tudo bem, ela sabe, ela vem com um objetivo e a pessoa tem 130 quilos, que acontece comigo como coach, e ela elimina, vai lá, a gente faz um projeto, ela elimina seus 30 quilos. Ela fica linda porque é o que ela quer, que a gente sempre pede. O que, que você quer, né? Por qual é o objetivo que você quer eliminar esse peso. Aí a pessoa perde os 30 quilos. E ela fica linda, entra naquele número, 3, 4 números de calça menor, né? E fica super feliz. E aí, com o tempo, ela desiste da rotina, né? Mesmo a gente fazendo um trabalho de acompanhamento. Ela desiste e volta ao peso. Por que, que a pessoa volta ao peso? Não é. Eu entendo que tem essa parte do visual, que tem essa parte que tem muita demanda de coisas gostosas, a gente sabe. A nossa região aqui, né? Nossa região é muito isso. Muitas coisas gostosas, né? A região de gringos, né? E tudo mais. Mas por que, que a pessoa volta sabendo que ela era muito feliz atingindo o seu objetivo? Aonde que é o nosso psique? Ela não consegue captar aquilo na opa. Eu não vou comer aquilo porque eu sei que vou voltar no meu 130 quilos. Aonde que a pessoa se sabota? Aonde tu acha que a pessoa mais se sabota? Por isso que o psicólogo entra nessa parte de emagrecimento, né? Muitas vezes os pacientes recebem indicação de nutricionista para ir para psicólogo e às vezes não entendem, né? Então, a gente sabe que é muito comum isso, de emagreci 30 quilos e engordei os 30 ou até mais, né? Existem vários fatores pelos quais isso acontece, né? Isso é muito individual, mas alguns deles são a questão do comer emocional, né? De não conseguir lidar com as suas emoções, e aí desconta na comida. Não aprendeu outra forma de lidar com isso. Então a gente sabe que comer é gostoso. Então se eu sinto tristeza, é uma sensação desagradável, eu quero compensar com uma sensação agradável, que é a comida, né? Sim. Então às vezes não aprendeu a lidar com essas emoções. Tem a questão cultural, né? Cultural da cidade, do estado, ou até familiar, né? Então eu vivo numa família que come qualquer coisa, né? Come X todos os dias. Como que eu vou me sentir parte dessa família se eu tô comendo algo diferente o tempo todo? Se eu tô em dieta o tempo todo e a minha família não, né? Então, às vezes, acaba cedendo para isso de novo. A questão comportamental mesmo, de conseguir adquirir aquilo como um hábito. Porque eu sempre digo que emagrecer não é tão difícil quanto manter. Manter é muito mais difícil, né? Certeza. Tu precisa mudar muita coisa na tua rotina, na tua mentalidade, nas tuas emoções, no teu comportamento. Então, é muita coisa que envolve o emagrecimento. Não é simplesmente eu não vou comer isso, eu não quero comer isso, eu não posso comer isso, né? Tem toda uma rotina, tem a questão social. A gente sabe que o social, ele tá muito envolvido com comida, né? Comida e social ali. Então, temos uma reunião com amigos. Onde que a gente vai? Comida. Comer o bebê, né? Final de ano, tudo é comida, confraternização de empresa, confraternização com amigos, confraternização com famílias, né? Então, tudo tá envolvido, essa questão de comida. Se eu não souber lidar com isso, e inclusive conseguir estabelecer limites para mim mesma, né? De hoje eu não vou comer esse, e hoje tudo bem, eu me permito comer um pouquinho mais, sair da minha dieta, sair do meu planejamento. A gente não consegue se dar esse limite, né? Então isso também é uma coisa que o paciente precisa aprender para a sua manutenção depois, para o emagrecimento, mas para a manutenção, né? E olha como é interessante o que ela está falando. A família é muito importante nesse projeto, né? Porque quando a pessoa decide o emagrecimento, decide até por questão de saúde. Nem sempre o emagrecimento é estético. No mundo que a gente vê hoje, é muito estético. Eu quero ficar bonita porque eu quero entrar numa calça diferente. Eu quero entrar num vestido diferente. Quero ficar com menos gordurinha e tal. Mas a gente está falando muito sobre saúde também. A gente sabe que gordura, principalmente na parte abdominal, a pessoa leva a outras doenças que a gente sabe que dá problemas sérios no futuro, né? E até com menos idades também. Só que a família como um todo precisa entrar no mesmo projeto. Sim. E aí vem minha pergunta, tu faz esse trabalho também com a família? Por exemplo, eu
Bibiana, estou num projeto com a coach, comigo mesma. E eu quero emagrecer tanto tempo e tal. Já tenho acompanhamento com nutricionista. Já tô com um coach também para saber a parte da suplementação. E eu preciso e quero muito, e por merecimento e por questão de saúde, quero emagrecer tantos quilos, mas eu preciso trabalhar minha família. Tu faz esse trabalho também com a família? Em alguns momentos a gente inclui a família, especialmente quando é questão de bariátrica, que é algo muito maior, envolve risco, enfim. Então a gente trabalha assim com a família, né? Quando a gente fala de emagrecimento, sim, em alguns momentos a gente pode trazer a família, né? Isso vai muito do paciente querer trazer a família e da família também querer se envolver nesse processo. Por quê? Eu tô querendo emagrecer. Não necessariamente tu que mora comigo precisa ter os mesmos hábitos, precisa ter o mesmo pensamento. E aí que então, é o perigo, né? Exato. O que eu tenho que trabalhar aqui? Eu tenho que me trabalhar para que eu saiba que as minhas escolhas são as minhas escolhas e as tuas são as tuas. Que tu pode estar comendo um X ali e eu posso estar comendo meu pratinho de comida aqui, tá tudo certo, né? E claro que em alguns momentos ela pode estar comendo a mesma comida que eu e eu posso estar comendo X também. Mas é muito importante isso, que o paciente perceba que ele é o agente da mudança dele. Tanto da mudança quanto da sua manutenção. Porque a família nem sempre vai estar disposta a fazer o mesmo processo do paciente. Então é difícil trabalhar a família nesse sentido, né? De pedir que a família também mude de hábitos porque aquele paciente quer emagrecer ou precisa emagrecer por questões de saúde, né? Parte mais da pessoa no individual, né? Com certeza. Porque muitas vezes a família ajuda a sabotar a pessoa também, né? Eu noto isso, assim, quando a gente vê que a família, por exemplo, vamos falar de obesidade, a família toda é obesa, Sim. Mas só uma pessoa quer parar com aquilo, porque ela sabe que já teve histórico de pessoas que vêm partir, né? Desse plano aqui por causa da obesidade. Então a pessoa não quer, não, eu não quero mais isso para mim, mas a família continua com o mesmo problema. E é nessa questão que eu acho que é difícil para a pessoa, né? Imagina tu viver, tu é a soma das 5 pessoas que tu mais convive. Isso aí é científico, né? Então fica muito difícil. Por isso que eu acho que o acompanhamento, por isso que a gente está trazendo aqui você, né? Para isso, para acompanhamento, para mudar a mente da pessoa. Claro que é muito mais difícil para essa pessoa do que uma pessoa que ela só é obesa e o resto é magro, né? Mas eu já peguei casos assim, que toda a família tem problema, todo problema tem histórico de obesidade em toda a família, e a pessoa, ela mesma, só ela quer. E aí vem a sabotagem. Que as pessoas, na hora que ela quer comer as coisas saudáveis, ela sabe que está no caminho, no projeto certo, e a família vem e despeja tudo que não é saudável. O que a gente vai fazer num contexto mais ou menos assim, né? Primeiro, a gente vai estar trabalhando a questão de fortalecimento dessa pessoa, porque a gente não consegue mudar aquilo que não quer ser mudado, aquelas pessoas que não querem ser mudadas, né? Ela quer, né? Então, a gente precisa trabalhar o fortalecimento dela, de ela conseguir se impor limites, de ela conseguir dizer que não para ela mesma, para alguns prazeres imediatos, né? Conseguir ver a questão de prazer imediato, prazer momentâneo daquilo a longo prazo, dos benefícios a longo prazo também, né? A questão de motivação. Esse é um dos fatores também pelos quais as pessoas engordam depois. Porque num primeiro momento, eu tô motivada, vai, anda, né? Exatamente. E aí depois acaba ficando difícil. Aqui a gente percebe a questão de guloseimas, assim, chocolate quente por causa do frio, ou até preguiça de ir pra academia por causa do frio. Então começam as autossabotagens depois que passou a motivação, né? A gente precisa também fazer com que o paciente entenda que, ok, a motivação é importante, mas principalmente o teu compromisso contigo mesmo, a tua disciplina, né? Essa questão do compromisso consigo mesmo é muito importante, porque se eu tenho um horário marcado contigo, ou um compromisso marcado contigo, é um compromisso, eu não posso não ir, não posso deixar para depois, né? A gente precisa estabelecer um compromisso com o paciente.
Eu comigo mesma, né? Então, se eu tenho o objetivo de emagrecer, se eu tenho que organizar minhas alimentações, se eu tenho que ir pra academia tal dia, eu preciso colocar isso como um compromisso. Compromisso a gente não adia, não cancela por qualquer coisa. E o paciente tem muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de colocar um compromisso com a gente mesmo, né? É muito mais fácil eu colocar um compromisso com o outro e cumprir aquilo. Então, isso também é um ponto que a gente trabalha muito com esse paciente. E tu tem técnicas que tu faz, ferramentas que a pessoa consegue utilizar no dia a dia? Como é que funciona isso? Sim, a gente... Um exemplo, só pra gente não... A gente tem a parte falada, né, a parte de conversa, onde a gente tem esses insights, né, que o paciente vai se dando conta de muita coisa, do funcionamento dele, do funcionamento da família dele, muitas vezes, que ele não se dá conta, que faz com que se sabote o próprio funcionamento dele, o que faz com que ele se sabote, né? Então, uma boa parte da sessão, ela é falada, ela é expositiva nesse sentido, é reflexiva. Então, o paciente vai falar, ele vai se ouvir, né? Eu vou fazer algumas intervenções ali faladas, vou pontuar algumas coisas, ele vai se dando conta de coisas que estão ali, estão no dia a dia dele, mas ele não se deu conta até o momento, né? Olha, gente, quanta coisa boa que a Rita tá falando, né? Às vezes a gente tá lá no nosso mundo e a gente não enxerga o quanto tem de a ciência, né, o psique pode ajudar a gente a atingir os nossos objetivos, porque a gente vê muita coisa na internet e muita coisa boa e muita coisa ruim. Então a gente tem que pesquisar muito sobre essas áreas. Quanta coisa a gente pode trabalhar no nosso eu interior, no nosso com as pessoas mesmo. Por isso que esse programa ele vem para isso, para mostrar que tem ferramentas, tem pessoas maravilhosas como a Rit, profissionais maravilhosos como a Richelle, para nos ajudar a atingir esses objetivos maravilhosos, né? Porque se a pessoa não está contente aonde ela está, ela tem que procurar ajuda e não se acabar cada vez mais, se afundar mais, que muitas vezes, muitos casos do que eu peguei, aí já levando para o lado da terapia, onde eu cuido dos pacientes, do lado da energia, que vem muito, não é só a energia, é o psique da pessoa, a pessoa se afunda e entra numa depressão. Muitas das pessoas. Então tem que trabalhar o psíquico da pessoa. Pode sair do buraco, sim. Né? Sim. Tem solução para tudo, é só a pessoa querer e trabalhar, e é por isso que esse programa está trazendo pessoas aqui que podem mostrar a luz no final do túnel, né, Rita? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, sabem que precisam de ajuda, mas não sabem exatamente o tipo de ajuda que precisa. Exatamente. Né? Então, já fui em várias nutricionistas, eu já fiz academia, nunca consegui. Poxa, então tem alguma coisa ali a mais, né? Além dessa questão físico, de comer, de fazer atividade física, a gente não é só o corpo, a gente é muito mais do que isso, né? Então, a gente vai estar trabalhando isso de diversas formas com o paciente, tanto no falado quanto no escrito. Eu brinco que eu dou tema de casa para os pacientes, porque a gente tem ferramentas concretas para que o paciente consiga se perceber, perceber o seu comportamento, os seus hábitos, as suas sabotagens. Então, existem diversas formas que se encaixam mais para determinados pacientes e que a gente vai estar utilizando em cada caso, né? Mas para auxiliar o paciente, isso que tu fala de depressão, a questão de autoestima tá totalmente ligada, né? Porque eu quero melhorar minha autoestima, mas ao mesmo tempo eu não tenho autoestima suficiente para querer isso, para ir atrás disso, para colocar isso em prática mesmo, né? Então, uma coisa tá ligada com a outra. A gente não tem como falar só sobre emagrecimento, porque muitas vezes tem ansiedade, tem depressão, tem questão de autoestima, né? É muita coisa envolvida. Por isso que eu comentei lá no início, né? Às vezes, uma questão específica que o paciente quer trabalhar. Tá, mas tem muita coisa por trás desse paciente que a gente precisa olhar. Por isso que o trabalho é no individual. Exato. Né? Eu sempre digo assim, que tem que trabalhar físico, que aí vem as atividades físicas, tem que trabalhar o mental, que aí vem a tua parte, e tem que trabalhar a energia da pessoa também.
é um conjunto de tudo isso, né? A pessoa não é só aquilo que a gente vê, a gente não é só essa casca, né? A gente não é uma árvore, né? A gente precisa ir em busca de ferramentas, de técnicas, de pessoas para sair daquilo que tá. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que dizem assim, é normal ter ansiedade, é normal ter estresse. Não é normal. Tu tem profissionais para sair desse estágio, que tu tem que ser feliz. Eu sou feliz ser gordinha, tá? Realmente tu é feliz? Não, eu sou, tá tudo certo, então tá, tu é feliz. Mas por que que tu tem esse olhar triste? Por que que tu não consegue se arrumar direitinho? Por que, entendeu? Então, é feliz, mas não se sabota. Né? Por que tu tá me procurando? Tem que perguntar pra pessoa, tem que ver. E muitas vezes a gente vê que a pessoa quer muito, mas não consegue sozinha. E é por isso que existem os profissionais como nós, né? E uma coisa interessante da gente falar também é o preconceito, acho que poderia ser essa palavra, né? Com relação ao trabalho do psicólogo. Ainda tem muita ideia antiga, distorcida sobre o trabalho do psicólogo, né? Então, o trabalho do psicólogo não é pra quem tem problema, não é pra quem tá louco, não é pra quem tem transtorno, nada nesse sentido. E a gente ouve muito isso ainda agora em 2023. Né? Então, isso também é legal de a gente conseguir desmistificar. O psicólogo, fazer terapia, não é uma coisa pra quem tem problema, pra quem tá surtando, pra quem tem transtorno. Não, é como tu ir no dentista, é como tu ir no médico, é como tu ir em qualquer outro profissional, né? Então, percebeu, tu falou ali de não ser normal, né? Sim. Não é normal a gente ter problemas com ansiedade, tá ansioso o tempo todo, estressado o tempo todo, irritado o tempo todo. Não é normal a gente descontar as nossas emoções na comida ou nos outros, inclusive. Não é normal a gente estar triste, não gostar de si. É comum, mas não é normal, né? Então a gente precisa trabalhar isso. É bem importante que as pessoas consigam desmistificar isso, ter um olhar diferente sobre o trabalho do psicólogo também. Com certeza. Bom, gente, a gente tem muito assunto para falar, a gente já está encerrando, né? Infelizmente, mas quem quiser ter mais contato com a Richelle, a gente vai deixar ali o contato dela no nosso programa. Realmente ela é essa pessoa aí maravilhosa, linda por fora e por dentro, mas assim, ela é uma baita profissional, por isso que ela está aqui no nosso programa. E muito obrigada que tu veio no nosso programa. Obrigada pelo convite. E a gente trouxe mesmo as pessoas para desmistificar isso. Psicólogo é terapeuta também, né? Trata o psique da pessoa. Tu vai lá e diz assim, é possível. Saia desse estágio, seja feliz. E o nosso programa é isso mesmo, vida e energia. Muito obrigada, Riti. Obrigada, eu. E o próximo programa, aguardem novidades, a gente vai trazer dentro da área ou vida ou energia. Muito obrigada. E era isso.